E aí, meu aprovado, vamos resolver a questão 13 da lista 5 de cálculo 2 do Bruno, beleza? A questão pede para a gente mostrar, né, que o retângulo que tem área máxima A, né, e perímetro constante P, eu chamei esse retângulo de R, tem a área máxima quando é um quadrado, beleza? Então é o seguinte, a gente tem uma função área, né, que é definida por x vezes y, né, x vezes y, e a gente tem uma função perímetro, né, P de xy, que é igual a P, né, que o perímetro é constante. E é o seguinte, quanto que vale o perímetro? O perímetro vale esse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado, beleza? Que no caso seria 2 vezes o lado x, mais 2 vezes o lado y. E isso é igual a constante, né? Isso é o que a gente chama de vínculo ou restrição, né? Que é o que a gente necessita, né, também para aplicar o método dos multiplicadores de Lagrange. Então isso aqui é o que a gente chama de vínculo. E isso aqui, né, é a função que a gente quer otimizar. No caso, a gente quer maximizar essa função, beleza? Escrevendo, né, a expressão do método dos multiplicadores de Lagrange, eu tenho gradiente de f igual a lambda vezes o gradiente de g, beleza? Isso significa o quê? F é a função que eu quero otimizar, no nosso caso, maximizar. Lambda é o que eu chamo de multiplicador de Lagrange. E G é a função que eu chamo de vínculo, ou muitas vezes chamada de restrição também, beleza? Então, né, trocando de miúdos aqui, no lugar de f, eu vou escrever a, que é a de xy, a função que eu quero maximizar. Então, eu vou ter gradiente de a igual a lambda. Lambda não muda, né? É o nosso escalar, que é o multiplicador de Lagrange, vezes gradiente da função vínculo. Quem é a função vínculo? P. Tranquilo? Então, vamos embora. É o seguinte, ó. Quanto vai ficar gradiente de A? Bom, o gradiente de A é o vetor composto pelas derivadas parciais, né? Primeira derivada parcial, que é em relação a x, vai ser y. Segunda componente vai ser x, que é a derivada parcial em relação a y. O gradiente de P vai ser igual. Bom, deriva isso aqui em relação a x, dá 2. Em relação a y, 2 também. Jogando na expressão, né? Eu vou ter gradiente de A é yx igual lambda vezes o gradiente de P. Bom, quando eu multiplico um vetor por um escalar, né, no caso lambda, eu estou multiplicando esse escalar por cada coordenada do vetor. Então, eu vou ter assim, ó, 2 lambda, 2 lambda. Tranquilo? E agora, como é que eu faço? Eu vou ter que montar um sisteminha, né? Porque se esses dois vetores são iguais, cada componente tem que ser igual, né? Ou seja, y tem que ser igual a 2 lambda e x tem que ser igual a 2 lambda também. Beleza? Então, vou montar um sisteminha aqui, ó. Y igual a 2 lambda, x igual a 2 lambda. E eu escrevo também a minha função vínculo. 2x mais 2y igual a p. Porque em alguns casos ela pode me ajudar. Tranquilo? Nesse caso aqui, ó, se eu tenho y igual a 2 lambda e x também igual a 2 lambda, obviamente, né? Eu tenho y igual a x. Beleza? E se eu tenho y igual a x, pensa o seguinte, se os dois lados são iguais, o retângulo é um quadrado. Tranquilo? Então é assim que eu demonstro, né, que o retângulo que tem área máxima é um quadrado. Quando eu calculo, né, pelo método dos multiplicadores de Lagrange, eu tenho que a solução para maximização é que x seja igual a y, ou seja, os dois lados são iguais, o que caracteriza um quadrado, beleza? Então é isso, minha aprovada, meu aprovado. Até a próxima. Valeu!